A parábola do credor incompassivo. Parábola, narrativa, credor, obsessor, incompassivo, desumano. Por isso, o reino dos céus, o plano espiritual, é semelhante a um rei, Deus, que resolveu ajustar contas com os seus servos, aqueles que servem o rei. Tudo que se faz se paga é nesse sentido. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Tudo que se faz se paga é nesse sentido. Não tendo ele, porém, com que pagar, porque o plano espiritual, ele despreza os bens materiais. Ordenou o Senhor Deus, que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele perdeu todos os bens materiais, ele perdeu tudo que ele tinha. Então o servo, aquele que serve o rei, prostrando-se reverente, rogou: seja paciente comigo e tudo te pagarei. Tudo que se faz se paga. E o Senhor Deus, daquele servo, aquele que serve o rei, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida, mas tirou tudo aquilo que ele tinha, todos os bens materiais. Saindo, porém, aquele servo, aquele que serve o rei, encontrou um dos seus conservos, uma pessoa igual a ele, comum, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Obsessão. Tudo que se faz se paga. Almas e espíritos. Almas são pessoas que têm o corpo físico. Espíritos são pessoas que não têm o corpo físico. Mas almas e espíritos são tudo igual. Todos os dias a gente passa para o plano espiritual. Quando a gente dorme. E a gente tem acesso a tudo que tem no plano espiritual. Aí a pessoa fica se perguntando: mas por que eu não me lembro do que eu vi e vivenciei no plano espiritual? Porque esse planeta Terra aqui, ele é a extensão do umbral. A gente aprende no plano espiritual e põe em prática no plano físico, que é esse que a gente está aqui no momento. E aí a gente se lembra do que o professor falava quando ele chegava na sala e dizia: cadernos e livros debaixo da mesa, porque agora é prova. Aqui a gente está na prova. É nesse sentido. Então, o seu conservo, uma pessoa comum como ele, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo e te pagarei. Tudo que se faz se paga, é nesse sentido. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se o lançou na prisão, obsessão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor Deus, tudo o que acontecera. Então o seu Senhor Deus, chamando-o, lhe disse: servo, aquele que serve o rei, malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, uma pessoa comum como ele, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, as entidades, até que lhe pagasse toda a dívida. Levou para o umbral, para a obsessão. Verdugos, aqueles carrascos,
Assim também meu Pai, que é Deus celeste, vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, porque o amor é uma corrente que nos une. O ódio é uma corrente que nos une. Se a gente não quer ficar unido a pessoas ruins, a gente perdoa, a gente corta aquilo que nos une. O perdão é uma coisa, a dívida é outra. Tudo que se faz se paga. É nesse sentido, esse é o evangelho.